E seguimos falando sobre esses preparativos para a votação de domingo com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves. Ministro, uma boa noite, bem-vindo aqui à programação da CNN. Boa noite, Carol. Só advogado só, não sou mais ministro, não. Uma vez ministro, sempre ministro. Mas, claro, vou aqui lhe tratar com toda a gentileza em referência ao cargo que o senhor ocupou por muitos anos e vai trazer, inclusive, a sua experiência enquanto ministro do TSE para trazer informações com relação ao nosso processo eleitoral. Então, ministro, para a gente começar a conversa, falar de uma das questões que foram implementadas esse ano, a proibição de utilizar celular na cabine de votação, que era algo já previsto em lei desde 2009, mas que será implementado. Qual que é a importância desse tipo de procedimento e por que demoramos tanto para esse tipo de exigência? O Congresso Nacional, como você disse, em 2009, ele colocou essa regra na lei, na legislação, dizendo que é proibido portar não só o celular, mas qualquer equipamento que possa gravar o voto. Por que isso? Isso é uma defesa do eleitor para que ele não possa ser instigado a ter que tirar uma fotografia do voto dele para mostrar para alguém que prometeu, que exigiu, que coagiu, ele ia votar nessa ou naquela pessoa. Então, é uma segurança do eleitor ele não poder tirar nenhuma fotografia, nenhuma imagem, nenhuma filmagem da urna eletrônica. Muitas pessoas dirão, não, mas o sigilo do voto é meu e eu quero tirar. Aqueles que tentarem, vamos dizer, desafiar essa regra, que é uma regra de 2009, na realidade eles estarão produzindo prova contra si. Porque se é proibido portar o celular e se amanhã aparece uma foto de alguém apresentando o seu voto, essa pessoa simplesmente está provando que ela burlou a legislação. E aí sofrerá as consequências previstas em lei e nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Henrique, durante a nossa conversa, nossos repórteres vão trazendo aqui informação, elementos para esse nosso bate-papo. Eu chamo agora a nossa repórter Rafaela Cascardo para falar sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que realizou nesse sábado a emissão do relatório de 0ª. O documento que comprova que não existem votos registrados nos bancos de dados do Sistema de Gerenciamento de Totalização. Rafaela, então, conta para a gente como foi o procedimento, os detalhes. Uma boa noite para você. Oi, Carol. Ótima noite para você também, para todos que nos acompanham. Faltam poucas horas para o início da votação e a maioria das urnas aqui do Rio de Janeiro já está nos locais de votação, de acordo com a informação passada hoje pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Elton Leme. Neste sábado aconteceu a emissão da 0ª do Sistema de Gerenciamento da Totalização. Carol, esse sistema é responsável por receber e processar os boletins de urna, além de gerenciar a totalização dos resultados. Os boletins de urna, quando são emitidos, trazem informações importantes para a gente, como, por exemplo, o número total de votação, de votos de cada candidato, o número total de votos de cada partido. Então, é um procedimento bastante importante. Aí, com a emissão da 0ª do sistema, há garantias de que as urnas não tinham nenhum voto computado antes do início da votação, para nenhum candidato. O processo foi realizado em cerimônia pública no TRE aqui do Rio de Janeiro, com a presença de representantes de partidos políticos, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, da Organização dos Estados Americanos, do Ministério Público Eleitoral e das Forças Armadas. Amanhã, antes da votação, que começa às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, vai ser feita a emissão da 0ª em todas as urnas. É um processo para garantir a transparência eleitoral, então também serão impressas essas 0ª de todas as urnas pelos presidentes das sessões eleitorais, com a presença dos mesários de cada sessão eleitoral, além de fiscais dos partidos políticos. A emissão do relatório 0ª é importante, então comprova que não há ali naquela urna nenhum voto computado antes da hora. Hoje o TRE aqui do Rio de Janeiro também sorteou, Carol, 43 sessões que terão as urnas auditadas durante a votação para garantir, então, essa transparência eleitoral que a gente tanto deseja nesse momento. Eu volto com você, Carol.
Nosso sistema eleitoral transparente, confiável, e é sobre isso que a gente conversa com o doutor Henrique Neves, ele que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E como eu falava há pouco, doutor Henrique, eu me referi ao senhor como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, justamente para lhe perguntar sobre a sua experiência no cargo com relação aos procedimentos para além da zerésima que garantem essa transparência e confiabilidade do nosso sistema eleitoral. Qual que é o caminho do voto e, para o eleitor que está nos acompanhando nesse momento, ter plena confiança de que o nosso sistema eleitoral ele é seguro? Quais são os mecanismos que a Justiça Eleitoral tem para garantir isso? São diversos, Carol, e eu acho que, vamos dizer, toda essa celeuma que se criou foi bom para trazer a atenção de algo que já é feito há mais de 20 anos pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça Eleitoral como um todo. Você tem diversos testes, a urna é submetida periodicamente a testes de segurança, são testes não no momento da votação, onde você abre a máquina, tira todos os lacres físicos e deixa técnicos, chamados apelidados de hacker, tentar modificar alguma coisa na urna, não para dizer que vai conseguir fraudar, mas identificar alguma fragilidade que possa ser reforçada, possa ser consertada antes do dia da votação. Isso foi feito em 2021. Depois você tem a divulgação de todo o programa, o software, né? Quer dizer, o código-fonte, são as linhas de programação para que todos os partidos políticos possam examinar, verificar que não tem nenhum código malicioso, não tem nenhum código ali dizendo se você votar no número 1, conte para o número 2. Tudo isso é verificado não por uma pessoa, mas por inúmeras pessoas, pela comunidade científica. E aí chega-se no momento da votação, onde você tem os testes para verificar se aquele programa que foi desenvolvido à vista de todos é exatamente o programa que está na urna. São feitos testes de verificação para saber se há compatibilidade, até porque hoje em dia a urna está tão avançada que se o programa não for exatamente o programa da Justiça Eleitoral, a urna sequer funciona, ela não liga. E amanhã, como foi dito aí, vai ter os testes de auditoria, que na minha época eu chamava votação paralela. O que é a votação paralela? Você tira uma urna que seria utilizada na votação normal e aí leva para um local, você faz um sorteio, que foi feito hoje, você leva essa urna para um local e aí os fiscais dos partidos, a Justiça Eleitoral, os observadores, todos que vêm lá, combinam. Gente, vamos ver se essa urna está funcionando bem. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui 20 votos para o candidato 1, 30 votos para o candidato 2, e vamos estabelecer um resultado para ver se no final o resultado que nós estamos aqui dizendo que vai ser, se na hora de imprimir o boletim isso ocorre. Isso é feito há mais de 20 anos, nunca se encontrou uma incompatibilidade, algo que possa ter demonstrado um mínimo desvio dos votos. Então amanhã também será feita essa votação. Como você disse, aí que começa às 7 horas da manhã com a impressão da zerésima. O que é a zerésima? É justamente zero votos. Então você imprime primeiro um relatório dizendo não tem nada na urna, não tem nenhum voto. Chega às 5 horas da tarde, encerra, você imprime o boletim da urna. O que é o resultado, vamos dizer, a apuração e o resultado daquela urna. A partir daí, esse dado ele é retirado da urna através de um smart card, acho que nessa imagem que está aparecendo é justamente aqui, esse pendrive que ele vai mexer aí agora, tá vendo? Você tira esse smart card, leva a um centro de transmissão e o Tribunal Superior Eleitoral computa e totaliza esses votos. Então, também você tem todo um sistema de segurança, essa transmissão é feita por uma rede dedicada da Justiça Eleitoral, não é pela internet, são também feitas checagens de chaves para verificar se os dados são transmitidos são corretos, e mais do que isso, você tem no boletim de urna, que é o resultado oficial da eleição, uma via fica pregada no local de votação, outras são entregues para os fiscais. Então você tem como saber se aquele dado que foi ali o oficial, divulgado na hora da apuração, é o dado que chegou no TSE, porque na hora que chega no TSE, além de ser totalizado, você põe esse dado na internet para que todas as pessoas possam conferir que houve essa correspondência, que não houve nenhum desvio. Então, são inúmeros testes, depois vai se verificar de novo se o programa utilizado corresponde, tem o teste de pós-verificação, tem o pré e o pós. Então, são várias etapas e, vamos dizer, o bom dessa celeuma foi para mostrar que a Justiça Eleitoral não é
uma entidade amadora que está fazendo eleição pela primeira vez. São 20, 30, 40 anos fazendo eleição e aperfeiçoando a cada ano a segurança, mantendo sempre o sigilo do voto. Doutor Henrique, peço licença mais uma vez, tem informação chegando agora com o nosso repórter, o Matias Brotero. Pelo menos 20 estados e Distrito Federal terão esquema especial de segurança para o primeiro turno nesse domingo. Vamos então com o Matias, que vai trazer agora as informações para a gente. Está no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. É isso, Matias? Uma boa noite. Exatamente, Carol, uma ótima noite a você, a todos vocês que nos acompanham de casa e também do estúdio da CNN. Será um domingo muito reforçado em termos de segurança, como você falou, Carol. E eu já vou pedir para a gente colocar na tela essa arte que a gente tem aí, essa imagem que mostra, são 20 estados além do Distrito Federal que terão reforço durante as eleições, reforço de segurança. Nenhum estado respondeu à nossa produção, até porque é um levantamento da CNN, que não teria um reforço de segurança. Apenas 6 estados não responderam à solicitação de informação até agora. Eu vou trazer para São Paulo, até porque, como você disse, Carol, a gente está no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Aqui, em São Paulo, mais de 83 mil policiais estarão mobilizados no domingo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Mais de 67 policiais militares estarão distribuídos em locais de votação, nos colégios eleitorais e também ajudando, escoltando juízes eleitorais. Também 15 mil policiais e 300 policiais técnicos científicos estarão à disposição para qualquer situação. Vale a gente reforçar que São Paulo, o estado de São Paulo, tem o maior colégio eleitoral do país. São mais de 34 milhões de pessoas que podem votar de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Bom, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que a ação realizada no dia das eleições, no domingo, será coordenada a partir do Centro de Operações Integradas. No local haverá um monte de imagem para que seja possível acompanhar cada local exatamente de votação, além de representantes de diferentes agências estaduais, concessionárias e também forças de segurança. Eu volto com vocês. Obrigada, Matias. Seguimos a nossa conversa com o doutor Henrique Neves, ele que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E mais uma vez, utilizando aqui da sua experiência e da sua história, doutor, enquanto ministro do TSE, o senhor acompanhou pleitos e acompanhou muito de perto o desenrolar de fatos históricos da Justiça Eleitoral. O quão histórica é essa eleição? A gente há pouco falava, por exemplo, do questionamento às urnas eletrônicas. A gente falou, inclusive, durante essa tarde, sobre episódios de violência política. Como é que isso define a eleição de 2022? Essa eleição 2022, ela, obviamente, todos os meios de comunicação falam isso, ela está marcada por um antagonismo, por uma polarização muito grande. Mas a gente tem que lembrar que a eleição, ela existe justamente para que a gente chegue à paz social. A eleição é um método de aferir a vontade da maioria, sem prejudicar os direitos da minoria. Então, amanhã é um dia, hoje, 10 horas da noite, são os últimos atos de propaganda, que é a distribuição de material gráfico, carreata, os candidatos vão ficar quietos a partir daí e é o momento de paz do eleitor. O eleitor não pode ser perturbado amanhã. Ele tem o direito de ir à urna, do jeito que ele quiser, ele vai e vai votar de acordo com a sua consciência. A escolha é pessoal e é secreta, então cada um vai escolher. E no final do dia nós vamos ter o resultado. A vantagem do nosso sistema eleitoral brasileiro é essa, nós não temos que ficar 4, 5, 6 dias no suspense. Em 2, 3, 4 horas nós devemos ter uma situação que se chama irreversível. Quer dizer, o número de votos apurados é maior do que a diferença, o número que falta apurar é menor do que a diferença entre o primeiro e o segundo candidato ou entre os 2 primeiros e o terceiro para confirmar uma existência de um segundo turno. Então é um momento que a gente tem que pensar o seguinte, lutamos, brigamos até hoje, que foi cada um disse a sua ideia. A partir de amanhã nós vamos verificar o que a maioria quer. Se essa maioria for estabelecida, ela não pode desrespeitar os direitos da minoria, mas a minoria também não pode se impor contra a maioria, que nós possamos atingir justamente o que a eleição precisa, paz social. Recado do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Henrique Neves. Mais uma vez, doutor, muito obrigada por dispor de um tempo para conversar conosco aqui na CNN. Uma boa noite. Boa noite, Carol. Fico à disposição de vocês. Muito obrigada.